Benção, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodos. Hey, hey. Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar. O tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu. Que céu azul louco, hein? Vamos acordar. Agora vem com a sua cara. Sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Ninguém confia em ninguém, nem você. E os inimigos, vem de graça. É a selva de pedra, eles matam os humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Sabe faz tempo, mas continua adiando. Não é por falta de capacidade. Não é porque você não consegue. É porque existe algo dentro de você que prefere o conforto agora do que a obediência depois. E isso tem nome. A Bíblia chama de pecado. Não é preguiça comum. Não é só cansaço. É rebeldia silenciosa. É você dizendo para Deus que sabe melhor que Ele sobre o timing da sua própria vida. Toda vez que você adia o que deveria fazer hoje, você está declarando algo perigoso. Você está dizendo que o seu conforto vale mais que a vontade de Deus. Você está dizendo que a sua conveniência é mais importante que a sua obediência. E a parte mais assustadora disso tudo é que você nem percebe. Porque a procrastinação não grita, ela sussurra. Ela não te derruba de uma vez. Ela te corrói aos poucos, dia após dia, decisão após decisão adiada, promessa após promessa quebrada. E quando você percebe, já se passaram anos e você continua no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas desculpas, só que agora mais velho e mais cansado. A procrastinação não é apenas um problema de gestão de tempo, é um problema espiritual profundo. É incredulidade disfarçada de planejamento. É desobediência vestida de prudência. Você diz que vai esperar um momento certo, mas a verdade é que você está fugindo do momento que Deus já colocou diante de você agora. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11, fala sobre a formiga, sobre como ela trabalha sem supervisor, sem chefe gritando, sem cobrança externa. Ela simplesmente age porque entende que existe um tempo certo para cada coisa e que adiar a colheita é garantir a fome no inverno. Mas o texto não para aí. Ele confronta diretamente o preguiçoso, aquele que adia, aquele que diz só mais um pouco, só mais um cochilo, só mais um descanso. E o que acontece com esse homem? A pobreza vem como um assaltante e a necessidade chega como um homem armado. Não é Deus castigando, é a consequência natural de uma vida construída sobre adiamentos. Você colhe exatamente o que plantou. E se você plantou procrastinação, vai colher escassez, frustração e arrependimento tardio. Pense nisso. Quantas vezes você já disse para si mesmo que ia mudar? Quantas vezes você prometeu que segunda-feira seria diferente, que esse mês seria o mês da virada, que esse ano você finalmente iria agir? E o que aconteceu? Você começou empolgado por 2 ou 3 dias e depois voltou para o padrão de sempre. Sabe por quê? Porque você estava confiando na sua própria força, na sua própria motivação passageira. A Bíblia deixa claro em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Você não pode confiar nos seus sentimentos, você não pode confiar na sua vontade do momento. Hoje você quer mudar, amanhã você quer desistir. Hoje você está motivado, amanhã você está exausto. Se a sua obediência depende de como você se sente, você nunca vai sair do lugar. A obediência bíblica não pergunta se você está com vontade. Ela pergunta se Deus ordenou. E se Ele ordenou, você faz, independente de como está se sentindo. Esse é o padrão que a palavra estabelece. Não é sobre inspiração, é sobre submissão. Não é sobre estar pronto,
é sobre estar disponível. Olha para Moisés quando Deus o chamou para libertar Israel. Ele tinha todas as desculpas do mundo. Ele não sabia falar bem. Ele não se sentia preparado. Ele tinha medo. Mas Deus não esperou Moisés se sentir confiante. Deus ordenou e esperou a obediência. E a mesma coisa aconteceu com Gideão, com Jeremias, com Jonas. Homens que tentaram adiar, que tentaram negociar, que tentaram esperar um momento melhor. E o que Deus fez? Confrontou a resistência deles e exigiu ação imediata. Jonas é o exemplo mais brutal de procrastinação espiritual. Deus mandou ele ir para Nínive pregar, e o que Jonas fez? Fugiu na direção oposta. Ele literalmente pegou um barco para o lado contrário. Por quê? Porque ele sabia o que Deus queria, mas não queria obedecer. Ele tinha os próprios planos, as próprias ideias, os próprios julgamentos sobre o que seria melhor. E onde Jonas terminou? No fundo do mar, dentro de um peixe em trevas, sufocando sozinho. Foi só ali, no lugar mais baixo possível, que ele finalmente parou de fugir e clamou a Deus. E mesmo depois de ser liberto, mesmo depois de pregar em Nínive e ver a cidade inteira se arrepender, Jonas ainda ficou com raiva, porque o problema dele nunca foi incapacidade, foi rebeldia. E a sua procrastinação funciona exatamente assim. Você não adia porque não consegue. Você adia porque no fundo não quer se submeter. Você adia porque quer controlar o timing. Quer esperar até se sentir confortável, até ter certeza absoluta, até não haver mais risco. Mas fé não funciona assim. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é agir antes de ver, é obedecer antes de entender completamente, é dar o primeiro passo mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Toda vez que você adia algo que Deus colocou no seu coração para fazer, você está declarando que não confia nele. Você está dizendo que precisa de mais garantias do que a palavra dele. Você está colocando a sua segurança, o seu conforto, a sua conveniência acima da obediência. E isso não é algo pequeno, isso é incredulidade. É o mesmo espírito que impediu Israel de entrar na terra prometida. Eles viram a terra, viram que era boa, viram que Deus tinha prometido, mas tiveram medo dos gigantes. Preferiram a segurança do deserto conhecido do que a conquista da terra prometida. E o que aconteceu? Uma geração inteira morreu vagando, sem nunca ver o cumprimento da promessa. 40 anos perdidos porque escolheram o medo em vez da fé, a procrastinação em vez da obediência. E você? Quantos anos já perdeu adiando o que Deus colocou diante de você? Quantas oportunidades já passaram porque você escolheu esperar mais um pouco? Quantas versões melhores da sua vida já morreram no deserto da sua indecisão? A verdade dura é que Deus não vai esperar para sempre. Ele é paciente, mas existe um limite. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, como diz Eclesiastes. E se você continuar adiando, vai chegar o dia em que a porta vai fechar e você vai olhar para trás e perceber que desperdiçou o tempo que nunca mais vai voltar. A procrastinação rouba 3 coisas de você. Primeiro, rouba o seu tempo. E tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar saúde, até certo ponto. Mas tempo perdido nunca volta. Segundo, rouba a sua identidade. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz, você treina o seu cérebro a não te levar a sério. Você constrói uma identidade de alguém que não cumpre a própria palavra. E terceiro, rouba a glória de Deus. Porque tudo o que você deveria estar fazendo não é apenas para o seu próprio benefício. É para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Quando você adia, você impede que a vontade dele seja feita através de você. Você se torna um obstáculo em vez de um instrumento. Pensa em quantas pessoas poderiam ter sido impactadas se você tivesse agido quando deveria. Pensa em quantas portas Deus queria abrir através da sua obediência
mas você escolheu ficar parado. Isso não é apenas sobre você. É sobre o propósito eterno que Deus tem para a sua vida. E esse propósito não espera você se sentir pronto. Ele exige que você confie e haja agora, porque o pecado não foi roubar, foi não agir, foi desperdiçar a oportunidade, foi procrastinar. E o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Até o pouco que tinha foi tirado e dado para quem agiu. Essa parábola destrói a ideia de que não fazer nada é neutro. Não é. Na economia do reino, não agir é desobedecer. Não usar o que Deus te deu é rebelião. E vai ter consequência. Você vai prestar contas de cada oportunidade que deixou passar, de cada dom que enterrou, de cada chamado que ignorou. E nesse dia não vai adiantar dizer que você estava esperando o momento certo, porque o momento certo sempre foi agora. Mateus capítulo 25 traz a parábola dos talentos. 3 servos receberam quantidades diferentes de dinheiro do seu senhor. 2 deles agiram imediatamente, investiram, trabalharam e multiplicaram o que receberam. Mas o terceiro teve medo, ficou inseguro e escondeu o talento na terra. Ele não roubou, não gastou, simplesmente não fez nada. E quando o senhor voltou, qual foi a reação dele? Servo mau e negligente. Não foi chamado de ladrão, foi chamado de negligente. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dita. A procrastinação não vai embora sozinha. Você não vai acordar um dia magicamente curado. Não existe pílula, não existe atalho, não existe técnica milagrosa. O que existe é arrependimento genuíno, seguido de obediência radical. Você precisa parar de negociar com Deus, parar de fazer acordos internos, parar de esperar sentir vontade. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala sobre oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo significa morrer para a própria vontade todos os dias. Significa crucificar a carne, os desejos, as desculpas. Significa dizer não para o conforto e sim para a cruz. E isso não é poético, é literal. É levantar quando o corpo quer ficar deitado. É trabalhar quando a mente quer descansar. É obedecer quando tudo dentro de você quer fugir, porque a carne nunca vai querer obedecer. Paulo mesmo disse em Romanos capítulo 7 que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que não queria, esse ele fazia. Ele conhecia a luta interna, mas ele também conhecia a solução, Cristo. Não é você se esforçando mais, é você se entregando totalmente. É reconhecer que sozinho você não consegue, mas nele você pode todas as coisas. Então, o que você faz agora? Você para de planejar e começa a executar. Você para de esperar clareza absoluta e age com a clareza que já tem. Você para de esperar coragem e obedece com medo mesmo. Porque coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Davi não esperou o medo passar para enfrentar Golias. Ele foi tremendo, mas foi. Esther não esperou sentir segurança para entrar diante do rei. Ela disse: se perecer, pereci, e foi. Esse é o padrão bíblico. Não é esperar estar pronto. É confiar que Deus é fiel, mesmo quando você é fraco. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, garante que Deus não permite tentação além do que você pode suportar e sempre dá o escape. Isso significa que toda vez que você sente vontade de procrastinar, de desistir, de adiar, Deus já colocou uma saída. Mas você precisa escolher essa saída. Você precisa tomar a decisão consciente de obedecer. Ninguém vai fazer isso por você. Deus não vai fazer por você. Ele vai capacitar, vai fortalecer, vai sustentar, mas a decisão inicial é sua. E essa decisão precisa acontecer agora. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Então fica a pergunta final, que vai ecoar na sua mente depois que esse vídeo terminar. Quanto tempo mais você vai desperdiçar esperando o momento perfeito que nunca vai chegar?
Quantas versões melhores da sua vida vão morrer porque você escolheu o conforto em vez da obediência? Deus já te deu tudo o que você precisa. Ele já te mostrou o caminho. Agora é com você. Ou você levanta e age, ou continua afundando no ciclo de promessas quebradas e arrependimentos tardios. E quando esse dia acabar, quando você deitar a cabeça no travesseiro hoje à noite, você vai dormir como alguém que obedeceu ou como alguém que mais uma vez adiou? A escolha sempre foi sua.